Sejam bem-vindos. Canal Evangelho do Amor. Outro dia alguém falou: pastor, fala de um benefício a mais do jejum. Falei: a gente vai fazer uma lista. Saúde. Gente, eu gasto tão menos em comida, tão menos dinheiro ultimamente. Vocês têm noção. Pedro nunca gastou dinheiro em comida na vida. Eu podia te dar muitos benefícios, mas os deleites espirituais são os melhores deles. Vocês têm mais 2 minutos para eu falar de Israel ou não? Então, eu fui para Israel, fiquei 24 dias, voltei. Foi bem mais rápido do que eu esperava. Quando Deus falou comigo, nós não tínhamos um cenário de guerra. Então, na minha cabeça, eu questionei pouco. Eu falei para Deus assim: Daniel intercedeu por Israel na Babilônia. Por que é que eu preciso ir orar por Israel em Israel? Eu posso fazer isso no Brasil. Mas ele não abriu a discussão, não respondeu. Eu falei: o senhor não deve satisfação. Algo que eu tenho aprendido: você tem um comando do Espírito Santo, obedeça, entendendo ou não entendendo. Eu lembro que eu levantei daquele momento de oração, virei para minha esposa, falei: faz tempo que você me fez uma proposta, nós passamos pelo menos um mês em Israel. A gente ficou 22 dias gravando em janeiro de 2018. Eu falei: eu queria voltar uma hora aqui com você. A gente ia onde quer, a hora que quer, conhece lugar bíblico, visita, ao mesmo tempo descansa, passeia, soma isso tudo, né? Com o conhecimento, os acessos, os contatos que você tem, seria incrível. Aí eu falei para ela, falei: ó, 5 anos atrás você pediu isso, topa fazer em janeiro de 24? Ela falou: topo. Falei: na verdade Deus me pediu para vir jejuar, mas você vem junto, a gente vai ter todo esse negócio, você não precisa jejuar comigo como fez da última vez. É disso, estamos dentro. O pessoal estava com a equipe que filma comigo nas terras bíblicas. Eu falei: não tenho certeza se eu vou usar vocês, o propósito do jejum pode ser outro, mas se for, talvez tenha que aproveitar o mesmo tempo para não perder idas e vindas. Eu falei: depois a gente decide isso. E naquele momento para mim estava clara a decisão. Depois de uns dias algo começou a me incomodar. Eu falei: amor, não é para ficar gravando, eu acho que não é para ir todo mundo. Mas em 28 anos de casado, nós nunca ficamos um mês longe um do outro. Foi a primeira vez que eu fiquei um mês distante daquela em 28 anos de casado. Então eu falei: no mínimo você tem que ir comigo. Eu acho que por mais que a gente simplifique, é isso. Quando estourou a guerra, minha esposa pergunta: e aí, você ainda vai? Eu falei: vou. Eu e você não sabíamos da guerra, mas o Deus que mandou eu separar janeiro, ele sabia que a guerra ia acontecer. E se ele mandou ir, a responsabilidade é dele, né? Ela disse: não tem medo? Eu falei: nem um pouco. E se ele dissesse que eu morro na situação, eu ia do mesmo jeito, porque de alguma forma ele tem toda a razão. E não adianta discutir com ele. Mas eu falei: pelas promessas que eu tenho sobre minha vida, sobre nossa casa, sobre a igreja, sobre o ministério, sobre tudo, certeza que eu volto, né? Abraão, quando vai sacrificar o filho, o livro de Hebreus diz que ele cria que Deus podia ressuscitar o menino depois de morto, porque não faz sentido eu prometer e não cumprir. Então, se o que é que ele vai fazer, problema dele, mas que eu posso ter a convicção baseada no que ele já falou, eu posso. E a minha principal experiência foi entender que eu não estava em Israel apenas para orar por Israel. A gente poderia fazer isso de qualquer lugar. Eu entendi que as orações por Israel também não diziam respeito só à crise. Gente, a coisa só vai piorar daqui para o fim. Mesmo que haja uma solução temporária para esse problema, e a raiz desse conflito não tem solução. Então, se você não estudou história, todo o terreno geográfico que já foi conquistado na perspectiva do Islã, que se tornou um califado, um lugar de domínio deles, jamais pode sair do domínio deles. E Jerusalém, que já esteve por séculos com toda Israel, ninguém aceita perder aquilo. Então só tem um jeito de evitar conflito: ou Israel é eliminado, deixa de existir, que é a filosofia do Hamas, que é um grupo extremista, assim como alguns outros, a Jihad Islâmica, ou Israel se torna muçulmano, o que nunca vai acontecer pelo tipo de fé que eles também têm. Então não existe perspectiva de que esse conflito não exista. Não há divisão de terra. Quando você tira o deserto do sul de Israel e pega da metade para cima produtiva, só a Cisjordânia já é metade do país que foi levado para o lado de lá, né? Não estamos falando da faixa de... Não há divisão de terra, esse conflito não vai acabar. Mas quando você olha as profecias, você percebe que Israel estará cada vez mais sozinho. Então assim, quando um navio americano encosta 6 dias depois no Mar Vermelho, isso diminui a empolgação dos vizinhos de entrar na guerra. Mas chegará um momento
onde Israel estará isolado e desconectado de tudo e de todos. Todos os eventos finais terminam naquele cenário. A Bíblia diz que quando Jesus foi assunto aos céus, ele foi exatamente do Monte das Oliveiras. O anjo que aparece para os apóstolos diz: do mesmo modo como vocês o viram ir, ele vai voltar. Do mesmo modo. A Bíblia diz que ele sobe e de repente eles deixam de enxergá-lo porque ele foi oculto pelas nuvens. Quando a Bíblia fala sobre a sua volta, diz que ele aparecerá onde? Nas nuvens. O ponto de desaparecimento será o inverso, o ponto de aparecimento. Só isso? Não. Zacarias 14, quando fala do dia do Senhor e da vinda do Messias, diz: naquele dia os seus pés serão colocados onde? No Monte das Oliveiras. O lugar de onde ele saiu é o lugar de onde ele volta. As nuvens que o ocultaram é o lugar. Então imagina, falando na linguagem antigamente, o filme sendo rebobinado, passando ao contrário. Subiu, volta. Todo o desfecho do tempo do fim acontece naquele lugar. E nós precisamos entender que todas as profecias já foram ditas, não predeterminando o acontecimento das coisas, mas liberadas da parte de um Deus presciente que conhece tudo o que vai acontecer. Pastor, quando a gente vai orar lá em Israel é mais espiritual? Não. Por que o senhor faz caravana para lá? Não é o propósito espiritual. Eu lembro de uma vez que nós estávamos no ônibus e todo mundo: agora é a entrada triunfal em Jerusalém. Eu falei: para com essa bobagem. Eu falei: o livro de Apocalipse diz: a cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde crucificaram o nosso Senhor. Eu falei: isso vocês chamam de cidade santa? A Bíblia chama. Eu falei: quando a Bíblia chama, está falando dos adventos futuros de um lugar onde o Senhor estabelecerá um reino físico. E a Bíblia diz: de Sião sairá a lei e todas as nações serão governadas por ele. Então não confunda o cumprimento futuro de promessa com o que você tem hoje. Eu fico doido com um crente que é por pedido de oração escrito no Muro das Lamentações. Eu digo: tu tem acesso direto ao Santo dos Santos pelo nome de Jesus, e acha que escrever um pedido e botar num muro de pedra é que vai fazer a diferença. Aí os crentes ficam dizendo: eu quero ser batizado de novo no Rio Jordão. Eu falei: você acha que santo é a água do rio ou é o nome de Jesus? Então assim, não vamos mistificar nada do que tem lá. É maravilhoso. Não quero que você pense outra coisa. Já tive lá 7 vezes. É maravilhoso que perspectiva, o emocional, o entendimento das distâncias, imaginar aquele cenário, aquela geografia, muitos dos lugares que ainda são conservados parecidos. Você diz: cara, aqui tudo aconteceu. Mas não é mais espiritual. Mas o que eu e você precisamos entender? Deus faz uma promessa para Abraão e diz: a sua descendência será como a areia do mar. Está falando de numerosa, mas ele também diz: sua descendência será como as estrelas do céu. Demora para a gente perceber que Deus está falando de 2 linhagens. Deus está dizendo: vou te dar uma linhagem terrena, mas também te darei uma linhagem celestial. Então João Batista diz: das pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. Sabe o que ele está dizendo? Vocês não têm noção. Então Deus vai tirar o cumprimento da promessa que ele fez à linhagem de Abraão. E Paulo escreve principalmente aos Gálatas, mas também aos Romanos, falando dos filhos da fé. Então às vezes o crente olha para o judeu e diz: esse é abençoado que é filho de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Nós somos herdeiros da promessa. Quando Deus diz para colocar Ismael, o filho da escrava da carne, que é o que estava perseguindo o outro, ele diz: o Israel natural vai perseguir a linhagem dos filhos da fé. Isso tem acontecido desde o início do Evangelho. Mas assim como Deus disse que em Isaac é que estaria a herança, eu e você precisamos entender que a promessa de Deus tem se cumprido por meio da igreja. E a igreja vai cumprir o seu papel. Em Mateus 21, Jesus diz que a vinha foi entregue a um grupo de lavradores que não deu os frutos. Ele manda os servos cobrar, os profetas. Eles matam. Ele diz: vou mandar meu filho. Talvez meu filho ouça. A Bíblia diz: matar o filho. Aí Jesus pergunta para os próprios judeus: o que é que o dono da vinha vai fazer com esse grupo de lavradores? Eles mesmo respondem: vai fazer perecê-los miseravelmente, vai dar vinho um outro grupo de lavradores. Jesus diz: exato, que a seu tempo entregue os frutos. Quem é outro grupo? A igreja dos gentios, a linhagem de Abraão. Passou então, Israel acabou, sumiu do plano de Deus. Essa é a chamada doutrina da substituição, que até mesmo os reformadores promoviam. Não existe mais nada de Israel, tudo que você lê lá só se cumpre na igreja. Mas isso também não é verdade. Porque em Romanos, no capítulo 11, Paulo diz: se a diminuição deles, o Israel natural, que eram os ramos naturais, foram quebrados da oliveira, para eu e você, gentios, sermos enxertados. Se a diminuição deles
redundou em riqueza para o mundo? A pergunta é, quanto mais a readmissão. Ele disse, a diminuição foi bênção, quanto mais a plenitude. Então preste atenção, haverá uma restauração no tempo do fim de Israel. A Bíblia diz que o endurecimento veio a eles até que a plenitude dos gentios haja chegado. Quando a igreja de Deus tiver cumprido o seu papel e entregado os frutos e atingimos o ápice, o sucesso, e aqui você tem uma igreja triunfante, algo muda para que Deus termine com a linhagem natural aquilo que ainda não foi terminado. E Paulo explica porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E nós precisamos entender que assim como Jesus nos ensinou a dizer, venha teu reino, seja feito a sua vontade. Os crentes, o tempo todo desde o início, diziam, Maranata, vem Senhor Jesus. Ele prometeu vir sim, mas nós precisamos orar para que tudo aquilo que foi dito se cumpra. A igreja tem um papel a respeito de oração, de intercessão e de preparação para tudo que vai acontecer no tempo do fim. Eu comecei a entender que Deus me fez parar naquele lugar, porque senão eu nunca dedicaria tanto tempo e atenção para pensar o lugar de Israel no plano e no propósito de Deus, como eu fiz lendo a Bíblia durante aquele tempo lá, né? Uma das coisas principais que eu ficava olhando o tempo todo, quais são as promessas sobre eles que não se cumpriram, que ainda que se apliquem também a nós, não se excluem deles, e de repente uma percepção completamente diferente nasceu. Ainda estou tentando digerir tudo que eu passei lá, mas foi assim, um nível de percepção que eu acredito que vai dar um outro rumo no futuro para tudo que nós vamos fazer. Então minha vontade agora não é só levar a gente para passear, turistar como a gente fazia antes. É começar a mobilizar equipes de intercessores e dizer, vamos passear um pouco menos e orar um pouco mais. Vamos de repente sentar junto, em vez de ter aquela dinâmica corrida para aproveitar só conhecer lugar, estudar o que é que a Bíblia diz. Então, tão logo eu tenha digerido isso tudo, eu talvez fale mais, né? Mas se for resumir o que for esses dias para nós lá, e passou de 2 minutos, parece que deram 11, eu resumiria dessa forma para vocês. Vamos terminar então? Bom, vocês podem continuar aqui, eu vou assinar os livros e depois vou para casa dormir, mas vocês... Estou brincando, vamos ficar em pé, vamos orar. Eu falei, vamos terminar, parece que ninguém quer ir a lugar nenhum. Me ouça com atenção, porque eu creio que eu falo isso pelo Espírito de Deus. Virão dias de um convite diferenciado para o lugar da intimidade. E muita gente distraída não vai ouvir ou perceber o convite. É por isso que volta e meia você vai ver o Senhor falando isso nas Escrituras. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Basicamente ele está dizendo, não apenas escute, mas ouça no sentido de dar valor ao que você vai ouvir. Alguns de nós vamos ser chamados para um lugar diferenciado. E acredito que o jejum terá um papel para quebrar a nossa desatenção, a nossa distração e nos fazer cada vez mais atentos para aquilo que Ele tem. Eu não sei explicar o que aconteceu, mas do meu espírito eu sinto. Não quero mistificar o número 7, foi meu 7º jejum de 40 dias. Eu sinto que alguma coisa quebrou, como nunca antes, no plano espiritual, na minha vida em Deus, no meu ministério. Parece que essa recorrência que Deus está nos chamando, ela vai produzindo um efeito progressivo, que vai se acumulando. Eu não consigo te explicar, mas tem um lugar diferente para cada um de nós. Eu estou determinado a entrar, ficar nesse lugar. Outro dia alguém falou para mim, pastor, o senhor é um pouco esse cara que sonha com o futuro. Tem que ter um nome para isso. Como? Visionário demais. Eu falei, olha, eu defino o visionário mais ou menos assim, com a frase que eu ouvi de um outro. Visitei o futuro, gostei do que vi e resolvi morar ali. Existe algo a respeito não apenas de sonhos, mas de percepção profética. Há um lugar para onde Deus quer nos levar. E eu sinto que isso não deveria ser apenas para poucos. O chamado é para todos, nem todo mundo vai aproveitar. Mas eu creio que de alguma forma você que está aqui hoje já está debaixo de uma conspiração divina e de um plano para prestar atenção em algo. Então eu só queria que a gente
nesse momento final de oração, não fizesse disso só aquela formalidade. Vamos terminar porque tem que terminar orando. Mas que por mais breve que seja essa oração, que você possa dizer: Senhor, eu quero ouvir, corresponder, eu quero entrar nesse lugar. Amém? Pai, muito obrigado por esse tempo de conversa, de compartilhar, de reflexão, de instrução. E eu oro a Deus, mais do que isso, de um desafio, de uma provocação sobrenatural sobre a vida de cada um de nós. Que venham dias de avanço, não apenas em relação a Deus, essas experiências novas e maiores, mas de avanço para o lugar da intimidade, para o lugar da comunhão, para o lugar da percepção dos deleites eternos, superiores, como nunca antes. Eu quero abençoar cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu oro pelo sopro do Teu Espírito sobre a vida de cada um deles. Eu oro por algo novo, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.